Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que temos ação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz. Chegue-nos um dia a glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje retornamos ao tempo comum e nos é proposto o Evangelho de São Mateus. Ontem celebramos a festa, a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, e no dia de ontem nós leríamos justamente o texto das bem-aventuranças de São Mateus que nos introduz aquilo que escutamos hoje. Mas, mesmo assim, daremos continuidade à meditação e que tenhamos em conta justamente o caráter da ligação deste capítulo 5 até o capítulo 7 de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tenhamos em conta, meu irmão, minha irmã, que justamente a introdução que é colocada nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, o nosso Senhor está descrevendo o caráter dos seus discípulos, que deve ser a reprodução do seu próprio caráter. Esse é o caráter dele. E nós devemos de colocar também, reproduzir também em nossas vidas o seu próprio caráter. Agora, entremos no texto de hoje. Tenhamos conta que aquilo que o Senhor nos pede é que sejamos mais uma vez reprodutores daquilo que Ele é em nós. Porque somente Jesus é sal e somente Jesus é luz. Nós não somos sal por nós mesmos e tampouco luz por nós mesmos. Somente enquanto estamos ligados a Jesus, unidos a Ele como o ramo à videira, nós podemos ser sal da terra e luz do mundo. Devemos de entender que a sua luz, a fé, o Espírito Santo, não podem ficar escondidos em nós. As três coisas estão unidas à pessoa do Espírito Santo que nos ilumina com sua luz para compreendermos cada vez melhor e termos assim a luz da fé. Então nós devemos de utilizar estes dons que o Senhor nos dá. Ainda há pouco celebramos Pentecostes, ontem Maria, Mãe da Igreja, e estes dons que o Senhor nos dá devem de ser plenamente utilizados por nós. Não podemos deixar passar batido. Não podemos deixar de aproveitar a luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém acesa a luz da fé em nós. Sem ele, nós não vivemos a fé e não podemos transmitir esta fé também presente em nós.
Vamos aprofundar ainda mais a questão da luz e do sal. Mas o sal também, o que faz? Ele preserva e dá sabor no mundo. Ele, se o sal não realiza esta obra de preservar uma carne, recordemos naquele tempo não tinha a geladeira como nós temos hoje. Se ele não serve para preservar a comida, se ele não serve para dar um sabor ao alimento, ele não serve para nada. E tenhamos em conta um prato de sopa. Se nós colocarmos uma colher de sopa de sal na nossa comida, vai ficar horrível. Se nós colocarmos uma pitada de sal, dá um sabor melhor. E se nós não colocarmos nada, sentiremos a falta do sabor do sal. Então devemos de ver que o sal também ajuda a vida dos demais. E é isso que Jesus nos chama a nos alimentarmos da sua presença, do seu sabor, para assim darmos um sabor e uma luz nova no mundo, porque é Ele que nos torna sal, é Ele que nos dá a luz. E devemos de levar isso ao mundo. Recordemos, tenhamos diante de nós a questão da luz, mais uma vez. Olhemos Moisés. Moisés subia no monte para falar com Deus. E no seu estar na presença de Deus, falar com o Senhor, a luz que transmitia o seu rosto brilhava tanto que tinham que cobrir com um véu o seu rosto. Nós também devemos de transmitir, enquanto cristãos, na nossa presença, na nossa intimidade, na vida de oração com o Senhor, esta luz no nosso olhar. As pessoas devem de olhar para nós e encontrar em nós esta luz, algo de diferente no nosso olhar. E podemos dizer que somos esta testemunha? Somos este sal da terra e luz do mundo? Voltemos à questão. Se Jesus nas bem-aventuranças descreve o caráter que os discípulos devem de reproduzir nele, ele aqui nos mostra, explica a qualidade da fisionomia dos discípulos. Ser sal da terra e ser luz do mundo. O que significa esta qualidade da fisionomia? Tenhamos em conta, sal da terra. Terra não se come, terra não tem sabor. Então, sal da terra, Jesus nos diz que nós devemos de ser diferentes daquilo que é oriundo da terra, daquilo que vem da terra. E mais uma vez, como ouvimos Moisés subindo na montanha, refletindo essa luz da graça de Deus, nós também devemos de buscar as coisas do alto, como diz São Paulo. Buscar esta força do Espírito Santo, esta graça de nosso Deus. O quanto nós temos buscado as coisas do alto, manifestado isso em nós? Nossa vida tem que ter um gosto celeste, o gosto do Evangelho. Se esvaziarmos o caráter sobrenatural do Evangelho, ninguém mais liga. Se torna irrelevante o Evangelho. E muitas vezes, em todos os tempos, muitos cristãos quiseram fazer isso, ainda que de forma indireta, ao querer adequar a sua vida ao espírito do tempo, se esquecendo de viver aquilo que o Senhor lhe pede e transformar a sua vida naquilo que o Evangelho propõe e transformar a sua vida naquilo que são as coisas do alto. Mas nós, o quanto queremos realmente adequar a nossa vida a essa graça do Evangelho, a essa luz, a esse poder que vem de Deus? Porque se nós não queremos, nós não seremos sal da terra. Nós não daremos um sabor diferente ao mundo, seremos só mais um, somente mais alguma coisa. Nós devemos de fazer essa diferença porque o Senhor mostra o mundo como um local sem sabor, como esta terra insossa. E nós damos a diferença se vivermos dele, se nos movermos nele, se somos nele, como diz São Paulo, nele nós nos movemos. Nós assim temos vivido? Temos realmente querido viver as coisas do alto, buscando a santidade e a palavra de Deus? Pede mais uma vez que sejamos luz do mundo,
Devemos de apresentar, aliás, Jesus apresenta o mundo como quem está na escuridão. E nós, se vivemos unidos a Ele, se vivemos as bem-aventuranças, tudo aquilo que Ele nos propõe, o caminho que Ele nos ensina, nós, o que somos, nós somos esta luz, porque transmitimos a luz de Cristo a partir de nós. E não há como ocultar o discípulo. É como uma cidade no alto da montanha, porque há diferença do discípulo do Senhor, que justamente é luz no meio de toda a escuridão que está ao seu entorno. E não podemos nos ocultar. E assim, Jesus ainda coloca a questão de não se esconde uma lâmpada. Quem é o louco que acende uma lâmpada e coloca escondida embaixo da cama, embaixo do alqueire? Ela deve de ser colocada no candeeiro, ela deve de iluminar, não deve de esconder. E assim, Jesus também nos chama atenção para que não devemos cair na tentação de querer ser como todo mundo. Temos que ser como Ele quer. Temos que estar unidos a Ele. Temos que estar na força do Espírito Santo, na sua graça, na sua luz, no seu poder. E o quanto isso é realidade em nossas vidas. Devemos de olhar em todos os tempos, em especial na era apostólica, ao verem os discípulos de Jesus, ao verem os apóstolos, as pessoas diziam: vejam como são diferentes. Realmente eles trazem a presença de Deus. Realmente eles iluminam as nossas vidas com aquilo que é a fé. Mas nós, o quanto nos deixamos iluminar pela fé, iluminados por ela, também somos luz para os demais? As pessoas, ao nos olharem, podem dizer a mesma coisa de nós? Que transmitimos esta luz, esta graça de Deus para elas? Ou ocultamos? Somos trevas como todos que vivem no mundo e das coisas mundanas. Passemos pelo Salmo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Assim, o semblante do Senhor deve de brilhar em nós. Deve de brilhar para nós, mas também através de nós deve de brilhar o semblante de Cristo. E o quanto damos testemunho deste semblante brilhante, desta luz da fé? Por fim, a primeira leitura, que é tirada de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos asseguro que pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é um sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou, como sinal, o Espírito derramado em nossos corações. O que São Paulo está indicando para nós? Que não podemos ficar com um pé aqui e outro lá. Devemos de dar o nosso sim a Deus, porque o sim que fala aqui São Paulo é que Jesus é somente sim. Sim o quê? As promessas de Deus, pela sua obediência. Por causa do sim dele, tudo nos foi garantido e temos como prêmio tudo que o Senhor nos oferece. Ele, com o seu amém, ou seja, o assim seja, ao Pai, também com o seu consentimento, nos faz participar de sua glória. E nós devemos de aderi-lo. Estamos em união mais uma vez com o Evangelho. E assim, também nós somos ungidos em Deus, recebemos o seu Espírito, recebemos o selo, se nós damos o nosso sim a Deus, e não ao mundo, e não àquilo que se opõe à sua vontade. Mas ao que nós temos dito sim? Ao mundo, enquanto aquilo que se opõe à vontade divina e que nos desencaminha da santidade, nós devemos de dizer não. Mas ao Pai, nós devemos de dizer como Cristo:
faça-se em mim a tua vontade. Nós temos dito o nosso sim, dado o nosso consentimento à vontade de Deus em nossas vidas? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, vivermos em sintonia com o Cristo, buscarmos as bem-aventuranças, para que, vivendo cada vez mais como modelo de Cristo em nós, transmitamos assim a sua luz e o seu sabor ao mundo, para que todos aqueles que caminham nas trevas possam se retirar daquilo que não vem de Deus, daquilo que os leva à morte eterna, e possamos assim todos nos guiar por Cristo, pelo seu Espírito Santo, à glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.